Boa tarde. Hoje nós vamos montar um bolo super especial. A decoração eu nunca fiz. Ela vai usar papel comestível e vai usar uma saia de fondant. Vão ter umas bolinhas de chocolate, como se fosse balão. Eu já fiz vários elementos, mas não os três juntos. E esse bolo tá muito na moda. É um dos estilos que é uma super tendência para esse ano. E eu tô super animada para fazer para vocês. Vamos começar montando o bolo. A cliente quis um Red Velvet com chocolate chips, que são as gotinhas de chocolate. Aqui é bem comum colocar o chocolate chip no Red Velvet, que ele dá uma elevada no sabor. Eu não acho o Red Velvet um bolo que tem gosto de bolo de chocolate, mas com o chocolate chip ele tem aquele amarguinho assim no final, ele fica um bolo muito saboroso. O recheio, nós vamos usar o recheio que chama cream cheese icing, que é o recheio daquele Philadelphia, né? Ele é batido com açúcar de confeiteiro e com um pouquinho de manteiga. Baunilha, óbvio. Ele fica um recheio bem suave e é um recheio que combina com bolo. Aqui o bolo de cenoura é como se fosse o bolo de especiarias aí do Brasil, combina muito com aquele bolo. Esse é um tradicional com cream cheese. O de limão fica uma delícia, o de morango fica uma delícia. A massa, né, do bolo com com recheio de cream cheese ficam maravilhosos. Mas vamos começar nesse aqui. Eu tenho o bolo, eu já botei o buttercream na tábua, no drum. Deixei gelar um pouquinho só para ele não mexer aqui para mim. E aí agora nós vamos começar. Eu começo com o meu simple syrup, né? Sempre o simple syrup no bolo. Depois a gente vai pôr a barra de contenção, a bordinha de contenção. Borda, eu uso o buttercream, obviamente, que é o buttercream que eu vou usar depois, né, por fora. E nós vamos colocar o recheio. Eu gosto de ir limpando, porque aqui solta. Esse aqui ficou baixinho desse lado. Então, só mais um pouquinho. Esse recheio é muito gostoso, eu adoro. Eu já fiz ele antes, mais cedo, e botei um pouco na geladeira, porque eu acho que ele fica mais gostoso. E aí agora a gente vai pôr ele aqui. Precisa pôr mais pra ficar bem gostoso. Tá. Nós vamos repetir isso, né, nas outras camadas. Vocês vão notar que ao longo dos meus bolos, eu faço muito bolo, que são 3 bolos, 2 recheios. É o meu bolo mais, é o meu padrão, é esse. Então as pessoas conseguem tirar um pouquinho mais de fatias, porque elas tiram a fatia um pouco mais fina, né? Porque o bolo tá mais alto. Ele fica um pouco mais pesadinho embaixo. E Red Velvet, o que eu sinto é que é um bolo assim, ó. Ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Não existe muito meio termo. Mas é um bolo muito popular, principalmente no sul dos Estados Unidos. E é um bolo, eu diria que é um bolo versátil no sentido de que ele não é um bolo que fica muito, a massa dele fica muito boa para trabalhar, para cobrir, para decorar, né? Então, que é a nossa intenção. É um bolo que seja prático para fazer esse tipo de coisa. Que a gente quer um bolo gostoso e um bolo bonito.
Por que que a gente tem que escolher só um, né? Se a gente pode fazer os dois. Esse bolo vai ser um bolo de 2 andares. Esse aqui, aí eu tenho que olhar quantos centímetros são. Vamos medir? Eu sei que é um bolo de 7 inches. Vamos ver quanto que é 7 inches. 7 inches, 17 centímetros. Então, a parte de baixo do bolo vai ser de 17 centímetros. E aí, agora, vamos botar a última camada. Como todo bolo nosso, a gente vai pôr pra gelar, né? Não se esqueça do Simple Syrup. Tá, Simple Syrup, vamos lá. Eu conheço confeiteiras que gostam de usar 2 xícaras de água para 1 de açúcar. Eu gosto de 1,5 de água para 1 de açúcar, tá? Essa é o meu padrão do Simple Syrup. Por quê? Eu acho que porque o buttercream é um bolo, uma cobertura um pouco mais doce, eu prefiro fazer o Simple Syrup não tão doce, né? Acho que a gente só vai precisar de 2 aqui, porque o bolo de cima não é muito grande. Depois vai ter outro no meio, né? Então, a gente sempre coloca um no meio, depois pro bolo de cima se juntar ao bolo de baixo. Vamos lá. Eu adoro usar, quando eu tô fazendo vários bolos, eu prefiro usar a manga reusável. Essa manga é um silicone e eu posso depois lavar com água quente, ela fica nova, né? Do que eu ficar usando o descartável, que no final você adiciona várias mangas descartáveis num bolo, você gastou uma graninha, né? E a gente tem que ser consciente dos gastos da gente quando tá fazendo bolo para vender. Aqui eu tô tendo bastante dificuldade em encontrar certas coisas ainda por causa da pandemia. Tem certos produtos que não estão muito fáceis de ser achados ainda. Não sei como é que vocês estão aí. É um bolo que tá extremamente na moda. Tá se usando muita imagem comestível em bolo, né? A gente percebe olhando no Instagram, mas tem muito estilo. Eu nunca fui fã daquele bolo que você tem a imagem em cima retinha. Eu chamo daquilo de bolo de supermercado. Eu gosto de dar um detalhe num bolo de imagem comestível. Sempre acho que a imagem comestível é tão versátil, dá pra você fazer tanta coisa com ela. E os bolos têm vários estilos, né? Esse aqui vocês vão ver, vai ser um bolo super moderno. Muito elegante. Esse bolo é para uma festa de aniversário de uma conhecida minha. E a amiga dela, que é minha cliente, pediu um bolo super especial. A gente achou uma imagem que era
até parecida com ela. Então vai ser um bolo bem personalizado. Vou passar mais uma vez, depois a gente deixa gelar e vai passar a segunda camada, né? Então essa aqui é a crumb coat. Eu gosto de deixar ele lisinho. Vamos para a geladeira. Eu não tinha um papel menor, não tem problema. Eu vou fazer aqui, na verdade eu acho mais fácil para a hora de espatular. Quando ele estiver totalmente gelado, eu recorto e coloco no bolo. O que eu gosto desse papelzinho? Ele é da Wilton, tá? Que ele vem na verdade com um papelzinho aqui no meio que eu tiro e ele me dá o meio certo para quando eu for colocar ele no bolo com a madeirinha, tá? Então eu adoro esse aqui. Muitas vezes quando eu não tô usando da Wilton, eu esqueço de fazer o buraco. Aí eu faço na hora, lógico, na hora de colocar dá certo. Mas eu gosto desse justamente por isso. Que ele já me dá aí o guideline de fazer o buraco. Nas minhas rotinas, eu já faço o buttercream todos num dia só para fazer os bolos do final de semana, para ficar mais fácil, né? Esse aqui, ele tem 5 inches, vamos ver quantos centímetros? 13, quase 13 centímetros. Então, o de baixo tinha 17. E esse tem 13. Um pouquinho demais, não? A gente não quer que vaze. Esse bolo já tá na geladeira. Ele passou a noite na geladeira. Então ele tá ótimo pra gente mexer nele. Tá muito bom. A gente, às vezes, quando tá cortando, quando vai botar na geladeira, não vê certos detalhes que depois a gente vê. Já botei o Simple Syrup. Ai, esse bolo tá com um cheirinho tão bom. Delícia. E eu adoro essa cobertura de creme de cream cheese Philadelphia. Creme de queijo, acho que chama. Uma delícia. O cheirinho é maravilhoso. É uma cobertura super suave. Não fica muito doce, não fica enjoativo, né? Muito gostoso. Eu vou montar ele agora. Depois a gente vai fazer a segunda camada do buttercream. E eu gosto de montar ele à noite, para quando você tiver que transportar no outro dia, ele tá bem seguro, inclusive com, né, o suporte. O suporte passou a noite toda aí com ele, então ele vai estar bem firme. Então, por isso que a gente tá fazendo o bolo hoje, que ela vai pegar amanhã de manhã.
pinceladinhas básicas. Né? Se sujar um pouquinho aqui nessa camada, não tem problema, porque nós vamos passar outra. Por que que eu não pus o canudão nessa? Porque, como ele é muito pequenininho, eu não quero perder muito bolo dele, assim. Então, eu vou colocar só a dala do meio depois. A gente vai danadinho, tá mexendo um pouquinho o topo, mas depois ele vai gelar e vai parar. A gente tem que ter cuidado só essa hora. O bom do buttercream aqui, né? Deu alguma coisa errada, você deixa ele na room temperature, você consegue consertar. Ele tá na room temperature agora, então a gente tá fazendo a primeira camadinha. Não vai estar muito difícil da gente agora. Aqui. De novo. Camadinho, para quieto. Quase da primeira parte. E agora a gente vai deixar na geladeira, né? Igual a gente fez com o outro. Nós vamos deixar aí uma meia hora, 40 minutos. Eu acho que eu vou deixar ele na geladeira e eu conserto qualquer coisinha depois. Eu tô ficando um pouco nervosa que ele tá muito mole. E precisa arrumar, tem jeito. Depois a gente vai arrumar pra ele ficar retinho em cima também. O problema é que a pessoa é muito perfeccionista. E aí tem hora que você tem que let it go um pouquinho. E é difícil pra essa pessoa. Nós vamos ter que deixar esse aqui um pouquinho mais grosso, porque ele tá vazando um pouquinho. Acontece algumas vezes que a gente põe um pouquinho demais recheio, né? Mas tudo bem. No final, tudo tá certo. Esse é o topo. Olha como ele tá bem feio, ó. Ele ficou meio tortinho. Nós vamos tentar consertar esse agora. Eu vou passar outra camada. Vou deixar gelar. E aí depois eu vejo o que eu posso fazer pra consertar. Tá? Como ele ainda tem pouco tempo, né? Tem só meia hora que ele ficou aí na geladeira.
nós vamos tentar fazer essa segunda parte sem... Tentar só fazer a camada normal e depois a gente vê o que a gente pode consertar. De que forma, né? A gente pode consertar. Vamos lá. Agora, com o bolo gelado, um pouquinho, com essa parte gelada já, é um pouquinho mais difícil, porque ele vai gelar rapidão. E aí ele fica mais difícil a gente tirar o excesso, mas trabalhar um pouquinho mais rápido aqui. Opa. Vamos que vamos. Então agora a gente tá passando a espátula quente. Nós vamos consertar ali os pedacinhos que estão vazios. Vamos lá, mais uma vez com a espátula quente. Tem que secar bem a espátula, tá, gente? Esse vai pra geladeira, a gente vai pegar o próximo. Bom, agora espatular, né, outra de sempre. Não tem muito que... Eu uso essa angulada. Eu acho a mais fácil. E eu não gosto de usar grande angulada, eu gosto de usar essa aqui. Eu acho a mais fácil, por alguma razão. Ficando gelado rápido, é mais difícil da gente espatular. Como se diz aquela história, né? Eu faço várias vezes até eu ficar feliz. Muitas vezes o feliz não vem. Aí você faz o melhor que você puder. Sempre. O melhor que você puder. Chega uma hora que você fala, é isso aí, né? Acho que agora tá na hora da quente.
vai chegando naquele ponto que você tá querendo. Eu, pelo menos, fico parecendo uma criança na loja de doce. Dou pulinho por dentro. Em todo o bolo. Uma satisfação ver o bolo lindo. Olha aí. Não tem igual, né? Coisa linda. Quase. E agora vai pra geladeira de novo. Agora nós vamos fazer a parte da pré-decoração. Nós vamos preparar a decoração para pôr no bolo, tá? Então, esse bolo nós vamos estar usando essa imagem, tá? Nós vamos estar usando as bolinhas de chocolate e nós vamos precisar de fondant de pasta americana preta, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é montar as bolinhas. Então, as bolinhas já estão feitas aqui no... Eu preciso de bolinha dourada e bolinha branca. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou esquentar uma panela aqui bem pouquinho. Vou esquentar só um pouco pra gente poder montar as bolinhas, tá? Então, olha aqui, as bolinhas eu fiz com chocolate amargo, ou dark. Botei um pouquinho de corante de preto, mas eu vou... Porque como eu vou usar um glitter comestível preto, eu não usei muito o corante aqui, não precisa, né? Não tem a necessidade. E eu vou mostrar pra vocês uma trick, uma ajudinha que eu uso pra não ter que pintar um por um. Eu uso um outro artifício. Então aqui, a gente esquentou ali. Bota aqui, a gente esquentou a panela um pouquinho. Vamos lá. Derreter um pouquinho. Derreter um pouquinho. A gente fecha. Colou. De novo. Um pouquinho. Fecha. E a gente vai repetir isso aqui em todas essas. E depois nós já... Quando a gente terminar, as primeiras já vão estar secas. E a gente pode pintar, tá? É super tranquilo de fazer. Se você não quer ligar uma panela no fogão, outra coisa que eu faço é um prato de cerâmica, né? O vidro. Põe no micro-ondas, aí 1 minuto, ele fica quente, você faz isso, tá? É o mesmo procedimento. Tem gente que prefere usar a torcha. Eu acho, assim, super prático. E eu tenho controle do que eu tô fazendo aqui. Tá, aí já estamos acabando aqui, já vai ser o próximo passo. A pessoa está banada. Tá, então o próximo passo, o que eu faço? O confeito de bolinha, eu coloco no saquinho, eu pego o corante, o glitter comestível, ponho aqui dentro. Misturo, ó, tá vendo? Agora a casa inteira fica com glitter. E a gente vai pôr aqui dentro
e vai passar as bolinhas nele. E olha isso aqui. Ela está totalmente coberta. Linda, e você não precisou fazer um por um, pintar um por um. Ó, super rápido, super prático e economiza em material. Você tem menos desperdício. Agora, eu não sou uma pessoa que gosta de glitter, então isso aqui me enlouquece de ficar com a casa toda cheia de glitter. Mas tudo bem, por uma boa causa. Tá, então a gente fez a preta e eu fiz a mesma coisa com o glitter dourado. Tá aqui dentro com bolinha, com dourado. Vou lavar a mão, né, porque esse aqui a gente não quer que tenha interferência. Dá uma passada aqui. Agora a gente vai fazer a branca. Olha aqui. Exatamente a mesma coisa. Tá? Eu acho esse processo muito mais prático, mesmo porque às vezes a gente põe, quando a gente tá pintando com o pincel, a gente fica segurando e aí um lado fica sempre manchadinho. Assim não acontece isso. Tá? Olha só. Olha que perfeito. Dourado, lindo, super brilhoso. Eu resolvi cortar a imagem agora, antes de trazer o bolo, para o bolo não ficar muito tempo fora da geladeira. Esse bolo vai ser transportado por uns 30 minutos. Então eu prefiro entregar o bolo bem gelado, né? Que aí é um bolo de 2 andares. Então a pessoa fica segura de que o bolo vai chegar lá, tudo bem, né? E depois ainda vai ficar do lado de fora, porque do lado de fora que eu digo, não vai estar na geladeira, que vai ficar na mesa do doce. Ó, a gente tá recortando. Essa hora a gente tem que ter muita delicadeza, que é um pouco difícil para a pessoa aqui. Mas se a gente rasga, eu tenho outra, mas ela é menor. Então não vai fazer o mesmo efeito que eu quero que faça, porque o bolo tá bem alto, tá bem bonito. Como eu falei pra vocês antes, esse bolo tá super na moda, esse estilo que mistura técnicas e texturas e comestível, papel comestível, mais as bolinhas de chocolate. Na verdade, essas bolinhas tem gente que prefere fazer ela em pasta americana, tá? Eu não gosto, eu acho que a em chocolate fica, a esfera é muito mais perfeita. Então eu prefiro usar ela, tá? É fácil de fazer, é rápido. Isso aí a gente pode fazer um outro vídeo se vocês quiserem. E estamos quase aqui. A perninha que é um pouco delicado. Esse bolo me incomodou um pouco porque ele ficou um pouco torto, tá? Mas a lateral, não tô muito preocupada com ela. Eu tô preocupada com a frente, tá? Então a frente dele vai ser bem aqui. Então o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que medir. Nós vamos ter que cortar aqui pra separar. Aqui vai ficar a parte de baixo. E aqui nós vamos colar de cima e aí vai vir a saia dela. É assim. E a gente vai cortar aqui e vai pôr na de cima, tá?
Tem que medir aqui bem direitinho. Um pouquinho pra baixo. Tá, vamos lá. Essa parte vai ficar aqui. Fazer retinha. Aqui. Tá dando pra ver? E essa aqui. E aí a saia vai vir pra fora, tá? Nós vamos colar isso aqui com água, né? Bem delicadamente. Pra vocês terem uma ideia, é a primeira vez que eu tô fazendo esse bolo, então nós estamos fazendo juntos. Eu nunca fiz esse com a imagem cortada, assim. Mas eu estou super animada. Eu acho que isso aqui vai ficar muito lindo. O detalhe é colar as beiradinhas. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente faz um bolo que tem a imagem comestível, tanto aplicando ela direto no bolo como na pasta americana, se você não cola as beiradinhas, ela seca, ele seca, ele resseca, e se você vem depois, mais tarde, e tenta consertar, ela quebra. Então sempre dá uma olhadinha na hora que você tá fazendo. Eu gosto de virar o bolo em ângulos diferentes para ver se não tem nada solto. E aí a gente pode seguir para frente, tá? Pede aí 30 segundinhos, mas você garante que não vai fazer uma coisa. Eu já fiz isso e dá uma vontade de gritar e chorar, para te falar a verdade. Então aqui é ela aqui, tá? Bem ali. Então vamos lá. A perna eu vou botar a água aqui, porque ela é fininha e eu não sei onde ela vai estar ali exatamente. Lembra que não pode molhar muito, né, gente? Molhou muito, ele vai derreter. Não é isso que a gente quer. Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos fazer a saia dela. Tá? E a saia, eu vou usar o fondant, pasta americana. Bom, não preciso nem falar que a superfície tem que estar limpa, né? Isso aqui. E aí depois são os detalhes, que são a parte mais divertida. Já começa a ficar divertido, né, gente? Olha aí que lindo. Vamos lá. Na verdade, eu quero fazer bem fininho esse aqui, pra dar mais impressão de tecido, né? Agora deu. E antes disso aqui, eu quero fazer um pouquinho só aqui. Isso aqui é aquela coisa de
como é que chama? De fazer flor, né? A gente vai usar, eu acho que eu quero usar esse, que ele é maior. Quando a gente tá com pressa e não tem material aqui, a gente improvisa, né? Aqui agora, a água, né? A gente quer colar isso aqui. Eu não quero colocar água na imagem. Porque eu não quero que apareça. Agora aqui, não gostei disso aqui que ficou aqui, tá? A gente tem que fazer alguma coisa pra ficar, um laço, alguma coisa pra ficar bem elegante, né? Porque essa mulher é muito chique. A gente quer que ela fique o mais chique possível. Eu vou pegar um molde de laço, que eu acho que fica mais legal, pra fazer um laço aqui nela. Essa é a única parte que eu não tô gostando, mas eu acho que quando a gente colocar o laço, peraí que eu vou pegar. Eu vou ter que fazer mais de um pra gente ver aqui qual que a gente gosta mais. Eu queria um mais moderninho. Vamos ver aqui, esse aqui é muito grande. Não. Vamos ver esse aqui. Ver se a gente gosta. Gosto de ter opções. Vamos fazer aqui umas 2, 3 opções, aí a gente decide. Eu ainda acho que eu tinha que pôr um cinto nela. Na verdade, a gente poderia até fazer um de cetim. Uma fita de tecido mesmo. Capaz que ficaria bonito também. Talvez seja uma boa ideia. Vamos ver. Pressa é inimiga da perfeição. Aí aqui agora, tô tentando colocar o cinto. Aí o laço. Acho que já deu. Eu não vou colar o laço ainda, porque eu quero passar o glitter na saia primeiro.
consegue enxergar. Ah, tá. Tá todo brilhoso. Agora, nós vamos fazer os cordão do balão. Eu tô usando um extruder, eu vou usar essas aqui, ó, que tem os furinhos. Não sei se dá pra vocês verem. E eu gosto de pegar um pouquinho de pasta americana. E eu ponho um pouquinho de gordura hidrogenada. Agora não dá pra ser coisa seca, né? Igual a maisena ou o açúcar impalpável. Tem que ser uma coisa mais, pra deixar ele um pouquinho mais maleável. Nós vamos limpar aquilo ali depois que a gente gelar de novo, tá, gente? Nós vamos deixar ele ali um pouco. Botar aqui dentro. A gente não precisa muita coisa, não. Só pra dar um tchan. Ai, que linda que ela tá. Toda festeira. Vou cortar um de cada vez, pra eles não grudarem, porque quando você corta todos juntos, eles sempre grudam. Na verdade, eu acho que já tá bom. Eu acho que não precisa pôr mais. Eu acho que ficar inventando muito. Esse bolo é um bolo clean, é um bolo moderno. A gente não quer paparigar demais, né? Olha que lindo. Tá, então agora é a hora de pôr as bolinhas. Então, com as bolinhas eu uso duas técnicas, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu uso um isqueiro super high-tech. Tá, então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar, eu acho, deixa eu ver qual que eu quero pôr primeiro. Acho que eu quero pôr uma bem grande aqui na frente para dar um...
Agora eu quero pôr uma aqui, assim, aqui. Para fazer isso, eu vou esquentar um pouquinho. E aí? O que vocês estão achando? Na verdade, eu gostaria de colocar mais uma. Eu acho que eu vou quebrar uma aqui. Aqui. Vou botar aqui. Vou puxar um dessa aqui, ali, pra fazer mais sentido. As coisas pra mim tem que fazer sentido. Se não faz sentido, não tem. Igual faz sentido na vida real, tem que fazer sentido no bolo. É meio que uma lógica, né? Claro que tem coisas que são quase impossíveis, mas que você conseguir fazer que fizer sentido, mais realístico, mais legal. Óbvio que teria sido mais fácil fazer isso antes de colar a bolinha, mas a gente criou a necessidade depois. Não tem problema nenhum. O meu problema é querer fazer um negócio. É um problema bom, tá, gente? Quando eu tô fazendo um bolo, eu tô sempre pensando, se eu tivesse ganhando esse bolo, como que eu gostaria que ele tivesse? Eu acho que é isso que faz também, né, a gente caprichar mais. Que quando a gente quer uma coisa, a gente sempre quer o melhor. Menos a maioria das pessoas. Ah, danado. Não que eu tenho os dedos gordinhos, aí não fica nada. Vamos lá.
nesse bolo tá faltando, do bolo que ela queria, era tipo um confete aqui atrás. Eu vou deixar isso aqui gelar e aí a gente finaliza. Então agora nós vamos para finalização. O que nós vamos fazer? Quando eu não tenho cola comestível, eu uso, eu não sei no Brasil, aqui chama light corn syrup, mas é como se fosse o caro, só que ele é branco. Sabe o caro, aquele que a gente usa para fazer, para usar em pipoca, em algumas receitas? Tá. É o caro com um pouquinho de água. Muita água, tira, tá. Ele vira uma... Você pode usar com álcool de cereais também. Vamos ver se vai dar certo assim. Como o bolo tá gelado agora, a gente vai limpar aquele detalhe que sujou, né? Eu usei uma faquinha, né? Tipo um estiletezinho. E agora que ele tá gelado, ficou mais fácil a gente limpar, não vai borrar tanto. Então agora o que a gente vai fazer a gente vai pegar os confeitos e vai colar em volta aqui com... Na verdade, eu acho que eu quero pegar um pincel mais delicado. E assim agora a gente vai fazendo até a gente achar que, né, já deu. Essa fase, essa parte, eu tenho uma tendência a não parar, que eu sempre acho que pode ter um a mais, sempre. Ó, e a gente vai enfeitar em volta aqui, pra como se fosse um confete para celebrar. Na verdade, a cor, a gente poderia ter colocado alguma outra cor junto, um lilás, a roupa dela, mas como eu não sei se elas vão usar outra cor na decoração da festa, ela só me falou o dourado e o preto e o branco, né, aqui. Então eu não vou assumir. Esse trabalho é a parte que tem que ter paciência, obviamente, mas que você começa a ver o resultado dar certo. Eu não preciso nem dizer pra vocês que eu tô amando esse bolo, né? Tô amando. Estilo muito moderninho. Gosto de ir fazendo e olhando de longe para ver se eu tô gostando, né?
Estamos quase, minha gente. Estamos quase. Deixa eu ver de longe. Eu acho que nós estamos prontos. Gostei bastante. Tcharam! Acabou.